Então, vou falar com a Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu Isso. queria que a gente começasse falando da importância da gente ter, né, depois, em março de 2015, essa nova tipificação, se é assim que eu posso dizer, né? Isso. Feminicídio. Quando a gente enquadra, quando a gente faz esse recorte de feminicídio dentro de todas as possibilidades, qual a importância disso para a sociedade atual? Acho que a principal é a gente nomear, né? É a gente ter uma tipificação para falar sobre um determinado tipo de crime que tem assolado a sociedade brasileira nos últimos anos, que é a mortalidade de mulheres por serem mulheres, né? É a mulher ser morta por sua condição de gênero, seja em decorrência de uma violência doméstica, seja justamente por ser um crime de ódio. Então, se a gente não fala sobre isso, se a gente não nomeia, dificilmente a gente vai reconhecer que existe uma violência que está baseada na condição de gênero. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque hoje um dos grandes problemas que a gente enfrenta no Brasil é a violência doméstica. Em 2018 e mesmo em 2019, a gente observou a redução de vários indicadores de criminalidade, né? Caíram os crimes contra o patrimônio, caíram os homicídios, os latrocínios, e a violência doméstica e a violência contra a mulher tem crescido. Então, se a gente não tem como nomear e a gente não tem uma tipificação penal para isso, dificilmente a gente vai dar a atenção necessária para enfrentar esse problema. Nomeado, né, a gente identificando o problema e nomeando ele como feminicídio, a gente observa que de lá para cá, né, 2015 até aqui, a gente tem um número absurdo, né, a gente já entrou em 2020 com números alarmantes de feminicídio. Eu queria que você me falasse, tem uma motivação, geralmente, para esse crime acontecer? Quem são essas pessoas que geralmente cometem esses crimes? Isso mesmo. Infelizmente, é um crime que tem crescido. De um lado, a gente tem uma melhor tipificação desses casos, então a Polícia Civil tem sido capaz de reconhecer um feminicídio logo após essa ocorrência. A gente tem muitos casos que ainda são subnotificados no Brasil, mas a gente também, ao que tudo indica, está diante de um crescimento da violência contra a mulher, porque estão crescendo as agressões, as lesões corporais dolosas em decorrência de violência doméstica, estão crescendo os estupros, então todas as ocorrências de violência contra a mulher estão crescendo. Quando a gente olha para essa vítima, infelizmente, esse tem sido um crime que a gente diz que é bastante democrático. Ele atinge mulheres de todas as classes sociais, de todas as idades. Claro que a gente ainda tem, como a violência é marcada no Brasil, bastante seletiva. A violência tem sido bastante seletiva no Brasil e as mais atingidas ainda são as mulheres negras, na faixa dos 30 anos. Agora, a gente também verifica muitas vítimas com mais de 50 anos, vítimas com 15 anos, mulheres indígenas, mulheres amarelas, mulheres brancas. Então, infelizmente, é um crime que muitas vezes decorre da violência doméstica. Hoje, no Brasil, a maior parte dos feminicídios que a gente tem notícia são o que a gente chama dos casos de feminicídios íntimos. Então, são aqueles que são cometidos pelos parceiros ou ex-parceiros dessas vítimas. E se você for pensar, esse é ainda mais cruel. Porque aquela pessoa que aquela mulher jurou amar e proteger, com quem ela tinha uma relação amorosa, foi o seu algoz, foi a pessoa que a assassinou. Então isso é que é ainda mais cruel quando a gente fala do feminicídio, pensar que a maior parte desses casos é alguém que prometeu amá-la, que a assassinou. Pois é, e ninguém está vulnerável, aliás, todas nós estamos vulneráveis a passar por isso. E a ideia de que a gente precisa, aliás, de que isso é uma questão social, de que isso é uma questão cultural, de que isso vem sendo construído há tantos e tantos tempos. A gente lembra também que o feminicídio não é feminicídio na ponta, né? Ele tem uma base. Como é que é essa base? Como é que a gente começa a identificar que a gente pode um dia ser vítima de feminicídio, se é que isso dá para fazer, né? Exato. Acho que a maior parte dessas mulheres não acreditavam que elas poderiam ser mortas pelos companheiros. Elas nunca acreditam que a pessoa vai ser capaz de tamanha brutalidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa destacar é que o feminicídio é aquela morte que é evitável. Esse ciclo de violência, ele poderia ter sido interrompido se essa mulher tivesse tido a ajuda necessária para romper com o ciclo de violência. E isso é muito difícil. Tanto porque ela tem essa relação amorosa, muitas vezes a dependência emocional, mas também porque envolve muitas vezes filhos, a dependência financeira, a violência patrimonial e a psicológica. Então, para essa mulher é muito difícil sair da relação. Bom, dito isso, quando ela consegue romper com a relação, muitas vezes é justamente o rompimento que é o gatilho para o feminicídio, né? Então, a gente precisa garantir que essa mulher ela tenha capaz de
pedir ajuda e denunciar, para que os instrumentos legais, como a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas, sejam um instrumento à sua disposição para protegê-la de uma situação como essa. Em geral, esses crimes, eles eles sofrem uma escalada da violência. Essa mulher, ela não é vítima de um feminicídio de um dia para o outro. São relações que são marcadas por uma série de violências e essa violência vai escalando ao longo do tempo. Então, é por isso que a gente precisa tanto ter os canais de acolhimento para essa mulher que vive em situação de violência. Seja assistência social, seja seja assistência social, seja os equipamentos de saúde, a gente precisa garantir que essa mulher ela vai ser acolhida por essa rede de atendimento para que ela seja encorajada a pedir ajuda. Então, os primeiros sinais de violência, ainda com a violência muitas vezes psicológica, com os xingamentos, com a manipulação, a gente precisa oferecer para essa mulher os meios necessários para que ela fique empoderada e peça ajuda. Porque quando isso migra para a violência física propriamente dita, aí, a qualquer momento, isso pode escalar para uma violência mais grave e tirar a vida dessa mulher. Então, a gente precisa sempre lembrar que o feminicídio é uma morte evitável, não é um crime passional. O feminicídio não é um crime passional que acontece do dia para a noite. É uma escalada de violência na vida dessa mulher. Então, a gente precisa empoderá-la para que ela peça ajuda. E para onde a gente caminha, Samira? Você acha que... Pelo meu ver, né, assim, eu acredito que sim, as mulheres estão se empoderando, elas estão falando mais sobre isso, até mesmo porque a gente está falando mais sobre isso, tem mais canais que estão tentando alertar e tudo mais. Para onde você acha que a gente está caminhando como sociedade? Bom, acho que não há dúvidas de que quando a gente fala do feminicídio, a gente está falando de um crime que tem raízes que são culturais, né? Tem a ver com esse modelo de patriarcado, de machismo, essa ideia de que muitas vezes a mulher é propriedade do homem, que ela não pode ter vontade própria. Me parece que nos últimos anos, e o arcabouço legal é um exemplo disso, a gente tem avançado no sentido de ter leis e leis penais para punir esses crimes. E isso tem gerado também um processo de conscientização da sociedade. Então, é inegável que hoje as mulheres, existe uma ampliação, né, existe um maior reconhecimento do que é a violência e a violência doméstica. Então, há 15 anos atrás, muito do que nem era reconhecido como violência, hoje já é. E as novas gerações trazem isso de forma também muito forte. Então, as meninas mais jovens, elas sabem o que é violência, elas sabem que elas podem ter uma vida livre da violência, ainda que tenham visto a mãe, a tia, a prima viverem, né, experimentarem a violência dentro de casa. Então, isso é muito importante. E aí a imprensa tem um papel importante, tanto no sentido de mostrar para essa mulher que ela não precisa viver uma situação de violência, que ela pode se libertar disso, como também de mostrar para ela quais são os canais que ela pode buscar para pedir ajuda, para se libertar dessa situação. Agora, é claro que isso também tem tido uma reação. Muitas vezes, quando essa mulher ela resolve se libertar dessa situação, que ela acaba sendo morta. Acho que a gente tem uma ampliação do ponto de vista da legislação, especialmente leis penais, para enfrentar a violência de gênero no Brasil. A gente tem a Lei Maria da Penha em 2006, a gente tem a mudança na Lei de Estupro em 2009, a gente tem a Lei de Feminicídio em 2015 e a Lei de Importunação Sexual em 2017. Então tem todo um arcabouço legal que vai sendo criado para garantir a punição desses agressores. Agora, leis penais não mudam comportamentos. A gente não pode achar que um crime que tem raízes culturais, ele vai ser alterado só porque tem uma lei para puni-lo. Que se fosse assim, a gente não teria tráfico, a gente não teria roubo, a gente não teria nenhum crime no Brasil. Então, a gente precisa falar de prevenção, a gente precisa falar de uma mudança de perspectiva mesmo sobre os papéis e as relações de gênero, que são os meninos, que são as meninas, e mostrar desde a primeira infância, na escola, que meninos e meninas são iguais e que eles devem se respeitar. Quando a gente conseguir incorporar isso de fato no dia a dia das nossas crianças, aí a gente vai conseguir vislumbrar aí no futuro uma sociedade menos violenta. E mais igual também. E mais igual. Falar de equidade é o primeiro passo para a gente. Falar de equidade é o primeiro passo para a gente superar a violência doméstica. Tá ok. Para mim tá ótimo. Né?